Bom, então, bom dia, boa tarde ou boa noite. Eu me chamo Cauã, eu estudo bacharelado em Física na UFPR. E eu vou apresentar aqui para vocês alguns resultados que eu obtive na minha iniciação científica, sob a orientação do professor Luiz Gustavo. O título do nosso trabalho é Estudos de Primeiros Princípios de Propriedades Estruturais de Materiais Ferroelétricos. Eu não coloquei, mas o princípio, a metodologia que a gente utiliza é a teoria do funcional da densidade, que eu vou abordar um pouco mais para frente. Então, dando início, o que é um material ferroelétrico, antes de mais nada? O material ferroelétrico é um material que possui um alinhamento de polo interno espontâneo. Em outras palavras, ele não necessita que haja uma interação externa para que exista esse alinhamento. O material que a gente escolheu foi o titanato de bário. Essa aqui é a fórmula geral dele. Aqui está uma imagem do material in natura, se assim a gente pode chamar. Esse aqui é um material sintetizado. E aqui está uma imagem da estrutura cristalina do material, a menor estrutura que a gente consegue encontrar esse material estável. Essa estrutura específica, essa fase de simetria aqui, ela é a cúbica. O titanato de bário possui ainda mais três, que são elas a tetragonal, a romboédrica e a ortorrômbica, que eu vou abordar mais pra frente também. E qual que é o interesse no material? Por que a gente escolheu o titanato de bário? Primeiro porque o titanato de bário ele é um material ferroelétrico, ele está na classe dos materiais ferroelétricos. Segundo, porque é um material que possui uma vasta aplicação em dispositivos eletrônicos como capacitores, microfones e transdutores, e memórias não voláteis como cartões de memória e memória RAM. Terceiro, porque o titanato de bário pertence a uma outra classe de materiais também chamada de perovskita, que é uma classe de materiais onde os materiais possuem uma série de transições de fase de simetria e estruturas distorcidas, e essas várias fases de transição elas dão aos materiais várias propriedades ferroelétricas. E quarto, possui várias fases de simetria. O titanato de bário é um material que possui quatro fases: cúbica, tetragonal, ortorrômbica e romboédrica, que ocorrem com a queda da temperatura. E cada uma delas apresenta propriedades ferroelétricas diferentes, dielétricas e piezoelétricas. Então, o titanato de bário, essas transições vão ocorrendo conforme a temperatura vai caindo. A gente encontra o titanato na sua fase cúbica inicialmente, depois com a temperatura decaindo ele passa para tetragonal, depois ortorrômbica e se estabiliza em romboédrica. Objetivos. Qual é o objetivo desse trabalho? O principal objetivo desse trabalho é verificar a curiosidade da teoria do funcional da densidade, a DFT, através do estudo das propriedades do material, o titanato de bário, por meio de simulações computacionais em comparação com estudos e resultados obtidos na literatura lida. Em outras palavras, o que a gente quer ver é quão próximo, quão exato são os resultados que a DFT dá para a gente quando a gente compara com outros estudos teóricos ou experimentais. Enfim. O estudo foram realizados cálculos computacionais pelo software Quantum Express. Essa foi a ferramenta que a gente utilizou. A metodologia, o processo de estudo foi, primeiro, a gente determina as estruturas e otimiza os parâmetros estruturais, como parâmetros de rede, que é a distância entre os átomos de bário, os ângulos que existem entre os vários átomos da estrutura e as posições atômicas, as posições que cada átomo se encontra. Depois disso, a gente relaxa essa estrutura. O que é relaxar? A gente chama de relaxar o processo de deixar a estrutura estável. Depois disso, a gente faz a realização dos cálculos das propriedades elásticas de cada estrutura, como o módulo de compressibilidade. Terceiro, a gente faz a realização das propriedades eletrônicas, como estrutura de bandas e densidade de estados. Quarto e último, a gente compara com valores da literatura experimental e teórica. Então, aqui estão alguns resultados. Esses resultados são os parâmetros de rede das fases cúbicas, tetragonal, romboédrica e ortorrômbica. Então, aqui está o que a gente calculou e aqui está o valor experimental. Então, os erros percentuais são de 0,28 na fase cúbica, 0,03%, 3,89% na fase tetragonal, erro percentual de 0% na fase romboédrica e erros percentuais de 0,22, 1,28 e 1,59 nos parâmetros A, B e C. O módulo de compressibilidade, uma propriedade elástica do material, teve os seguintes erros percentuais: 3,79%, 26,48%, 5,41% e 9,42% nas respectivas fases. Aqui estão os espectros de bandas e as densidades de estados dos materiais,
que basicamente isso aqui nos indica se o material ele é um material isolante, se ele é um material condutor. E esses resultados aqui mostram pra gente, pelos vários gaps que existem, que o titanato de bário ele é um isolante, assim como diz a literatura experimental. Então, novamente, está condizente com o que a gente leu, tá tendo aqui um erro percentual bem baixo. Conclusão, ao fim do trabalho, após obter resultados que condizem com uma diferença menor que 10%, tendo apenas aquele erro de 26% que destoa do restante, pode-se inferir que a DFT é uma ferramenta confiável na determinação de propriedades físicas e eletrônicas dos materiais. Aqui estão as referências. É isto. Obrigado.